Então tá, pessoal, preparei uma aula para vocês, tá? É um degradê terminando na shave, mas você pode também terminar ele na maquininha de acabamento. Eu peguei o pente 1, né? Já preparei o cliente com a toalha, a gola e a capa, ok? Peguei o pente 1 baixo, fiz uma marcação de 2 dedos acima da orelha, lembrando sempre de segurar com o dedo indicador a alavanquinha ali, a abinha que tem no pente. Fiz toda a marcação com o pente 1 baixo. Depois, agora eu peguei o pente número 2 e eu vou subir decolando, né? Já molhei esse cabelo, ó, como ele tem um cabelo muito grande, ó, vou penteando para lá, pro lado direito, que é o lado que ele usa, e vou passando, decolando a máquina com o pente número 2, tá? Subo decolando. Vou limpar bem essa aresta, essa volta da cabeça ali com a ligação da máquina com a tesoura. Então, poderia começar marcando, limpando? Sim, eu comecei marcando, mas poderia começar limpando com a 2 e depois fazendo a marcação. Como o cabelo dele estava bem grande, eu preferi aqui fazer com a 1 baixa marcando e depois limpei com a 2. Mas você pode limpar toda a volta do cabelo com a 2 e depois marcar com a 1 baixa. Lembrando sempre que nós marcamos com os pentes baixos, né? E desmarcamos com os altos. Então passei a 1 baixa, marcando 2 dedos acima da orelha, passei a 1 baixa, né? E passei a 2 baixa também. Lembrando sempre de limpar bem, deixar bem limpinho onde você passou a 1. Aí eu já estou trabalhando com o pentezinho da 1 com a alavanca alta, 1 alta. Então estou tirando a marcação da 1 baixa para 2 baixa com o movimento de C, né? Com o pente 1 alto. Desmarcou bem, passando em C, começando abaixo da linha, né? Você sempre com o pentezinho na mão, vai penteando, vai passando, passa várias vezes no mesmo local. Aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido para nós termos um vídeo com um tempo de duração um pouco menor, para não ficar muito extenso. E por causa da habilidade também, então a gente vai acabando fazendo mais rápido. Porém, você vai passando várias vezes, vai e volta em cima da linha, passando várias vezes. Agora eu vim ali e tô passando o pente 1,5, tá? Na alavanca alta e baixa, eu vou controlando essa alavanca. Então, nós começamos marcando 2 dedos acima da orelha, ok? Com o pente 1 baixo, depois nós passamos o pente 2 baixo para limpar, depois nós passamos o pente 1 alto e agora 1,5. Daí eu posso subir um pouquinho mais com o pente 1,5, mais perto do pente 2, tá? Agora eu vim com a 0, tá? 0 alta. Essa 0 alta eu vou encontrar com a 1 baixa que eu já passei lá no início, lembra? Então eu vou encontrar essa 0 alta com a 1 baixa. Como é que eu encontro ela? Eu subo um pouquinho com a 0 alta, tirando em C,
Se ficar a marcação, eu posso subir um pouquinho mais. Se ficar a marcação, eu sobo um pouquinho mais. Até eu ver que tirando em C, eu consigo encaixar na 1 baixa. Porque lembrando, nós trabalhamos, né, o degradê 0 baixa, 0 alta, 1 baixa, 1 alta, 1,5 baixa, 1,5 alta e 2. Como aqui eu fiz um pouco fora de ordem, eu comecei com a 1 baixa marcando 2 dedos acima da orelha e depois fui fazendo os demais pentes para cima, 1 alto, 1,5, 2. Eu não fiz o degradê para baixo. Como eu quero terminar na shave ou na maquininha de acabamento, você pode terminar também. Agora eu venho então por último com a 0 alta, encaixando essa 0 alta na 1 baixa, tá? Mas seguindo sempre o padrão. Você pode fazer em sequência. Você pode começar fazendo na maquininha de acabamento, subindo um dedo, depois a 0 baixa um dedo, a 0 alta mais um dedo, a 1 baixa mais um dedo, que já vai dar aqueles 2 acima da orelha, a 1 alta, a 1,5 baixa, 1,5 alta e a 2 baixa. Aqui eu fiz começando com a 1, que é o jeito que eu trabalho. Qualquer degradê que eu faço aqui na barbearia, eu marco com a 1 baixa aonde eu quero que o último pente termine. Por exemplo, o cliente quer um mid fade, um degradê, ok? Na metade. Ele quer um degradê na metade. Então eu pego e vou com. Ele quer um mid fade na 0, então quer a 0 até a metade. Eu pego e venho com a 1 baixa marcando até onde aquela 0 vai. Depois eu faço o degradê para cima e depois eu faço a continuação para baixo. É um pouco mais complexo. Voltando ali, eu marquei 2 dedinhos e passei a 0 alta encaixando e agora eu tô vindo com a 0 baixa, tirando bem abaixo da 0 alta, tá? Parece que eu tô subindo muito, mas eu tô encaixando na 0 alta que encaixou na 1 baixa que a gente passou lá no começo. Então você vê que eu passo bem a maquininha a maquininha 0, né? Baixando a orelha do cliente, passando bem nos cantinhos para não ficar nenhum tufinho, passo bastante o pente para ver aonde tem ainda cabelinho, passa bem para não ficar tufinho. Depois eu vou pegar a maquininha de acabamento. Com a maquininha de acabamento eu vou usar ela como se fosse uma 0. Porém nós vamos usar um pouquinho abaixo da 0 que a gente fez agora, né? Não subindo muito. Ali eu já aproveitei e fiz o contorno do perfil, o contorninho atrás da orelha, mas eu vou usando ela como se fosse uma maquininha 0, ó. Vou cortando, para quê? Para ficar bem raspadinho. Depois, o que eu vou fazer? No local que eu estou passando essa maquininha, eu vou passar a shave, que vai deixar um pouco mais limpo, mas você pode terminar já o corte aí que ele fica perfeito, terminando na 0. Limpa bem, passa bem, agora eu viro ela, né, para limpar bem o pescoço do cliente, para não ficar nada. Lembrando que eu vou passar a shave, então a shave ela só corta o cabelo bem curtinho. Se você for fazer na shave, né, você tem que ver que você tem que limpar bem com a de acabamento para a shave funcionar. Nós temos um outro vídeo que na verdade é uma sequência de fotos, um passo a passo de como fazer um degradê na navalha. Esse é terminando na maquininha de acabamento ou na shave, você escolhe. Você pode terminar aí ou você pode fazer como eu fiz usando a shave. O passo a passo da navalha é um vídeo que a gente fez uma montagem de uma sequência de fotos de como fazer um degradê na navalha, tá? Agora eu peguei a shave é bem de leve, eu não aperto muito na pele, no couro cabeludo, eu estico a pele e passo aonde eu passei a maquininha de acabamento, bem de leve, sem subir muito, vou passando e ela vai limpando um pouco melhor. Passo bem no pescoço dele, todo o contorno ali, vou virando a cadeira para vocês verem melhor, né?
E aí eu vou passando a maquininha. Olha como fica mais bonito. Esse é um degradê com uma tonalidade de 4 cores. Ele vai ter a shave, a maquininha de acabamento, a 0, a 1 e a 2. Ele tem 5 pentes. Ele vai ficar uma tonalidade ali, depois encaixadinho, bonitinho. 4 cores, né? Você tá vendo que eu tô passando, ó, da 0 para a maquininha de acabamento, eu tô passando ao contrário, tô passando de cima para baixo com a shave, daí ela tira mais a marquinha da 0 para a maquininha de acabamento. E para baixo ela tira dela próprio para maquininha de acabamento, da maquininha de acabamento para 0, a gente usa assim, ó, ao contrário, tá? Limpei bem o pescoço dele para depois também passar a navalha. A navalha vai bem de leve, tá? Porque como a gente já fez na shave, é só para limpar aqueles fios que ficaram maiores, aqueles fios compridos. Sempre lembrando de limpar bem o seu cliente. Passou o pente 1, limpa o cliente. Passou o pente 2, limpa o cliente. Passou o pente 3, limpa. Passou a maquininha de acabamento, limpa. Então, vai fazendo o processo, vai limpando para ver se não tem cabelo ali solto que você acha que é preso e cabelo preso que você acha que é solto. Às vezes fica um resquício ali. Ó, 10 minutinhos você já consegue fazer esse degradê, tá? Claro, você que é aluno, você pode levar mais, leva 30 minutos, mas faz bem feitinho, começando na 0 baixa, na 0 alta. Se é na maquininha de acabamento, começa na maquininha de acabamento, depois faz na 0 baixa, 0 alta, se precisar usa o meio baixo, meio alto. Vocês viram que eu não usei o pente meio, né? Eu usei só o pente 1,5 para 2, mas o meio recurso eu não usei, porque eu já tirei bem ali com a 0 alta. Então você vai fazendo na sequência, 0 baixa, 0 alta, né? Se precisar meio baixa, meio alta, 1 baixa, 1 alto, meio baixo, meio alto. Molhei, penteei para onde ele usa, tô subindo fazendo pente corrido, tá? Ó, o pulso lá sempre retinho com o braço, né? Vai fazendo pente corrido, eu tô um pouquinho deslocado, com o braço um pouco levantado para você ter uma visão um pouquinho melhor. Vai fazendo pente corrido, ali eu pentei pro lado que ele usa, que ele vai fazer o penteado dele, e vem fazendo pente corrido, pente sob tesoura. Vão treinando isso em casa, é muito importante você pegar, né, independente se é destro ou canhoto, pega o pente numa mão, pega a tesoura na mão de domínio, na mão que você corta, e vai treinando no ar, assim, sem o cabelo, igual eu tô fazendo agora, mas vai treinando, ó, tem que bater só o polegar, só o dedão, aí você vai ter um pente corrido perfeito. Molhei, molha sempre o cabelo bem em cima, ok? Sem escorrer água, mas molha bem. Fiz a divisãozinha ali, porque ele vai deixar essa franja grande, então dividi bem na entrada, que vai dar na ponta da sobrancelha dele, divido uma linha, penteio pro lado oposto que ele usa. Para quê? Para eu não tirar o comprimento dessa franja. Coloquei um grampo ali para segurar e o restante eu penteio normal para onde ele vai usar. Pego, faço angulação de 90 graus. Por que tu já está começando assim, Aleph? Porque ele tem ali um encaixe com bastante cabelo, então eu já vou minimizar para maximizar o meu tempo e depois eu não tenho que passar a máquina de novo. Então eu já vou cortar, vejo se ficou alguma marquinha para tirar com a máquina, se não ficou, já toco com a tesoura para cima. Ó, vou cortando em 90 graus, minha mão apoiando, fazendo a curvatura da cabeça, apoiando em cima, e os dedos retos em 90 graus. Venho penteando e venho com a tesoura batendo só o polegar e cortando, fazendo o que a gente chama de junção, juntando a máquina que nós já cortamos no lado e com a tesoura que nós vamos cortar em cima. Ok? Vou fazer um pentezinho corrido ali e é isso. Uso a tesoura dentada também. Peguei a tesoura dentada,
Lembrando sempre que a tesoura dentada do barbeiro ela é com o dente para cima. Se você, como eu, tem uma tesoura, essa minha aí, que o dente é para baixo, você inverte ela e se tiver como mudar o apoio, muda. Se não tiver, inverte ela na mão, o dente para cima que você tira melhor. Peguei um pente maior, tirei o grampo, penteei para o lado que ele vai usar, para aquela franja que eu preservei ficar como ele quer. Olha ali, a franja fica bem encaixadinho e a franja fica ali caidinha sobre. Depois você vai ver melhor na foto, né? Como que ficou esse cabelo bem encaixadinho. Tô melhorando um pouquinho a luminosidade, o zoom ali. Gente, não tá perfeito o vídeo, mas nesse período que nós não vamos poder ter aula presencial, vai dar para dar uma suprida, vai ter um material de apoio aí e a gente vai melhorando. São só 2 semanas, são só 2 aulas que nós vamos ter essa recuperação por vídeo. Depois nós vamos ter a continuidade das aulas presencialmente. É só um período que a gente está passando aí, um período de uma pequenininha, né, uma pequena aprovação. Então ali eu tô cortando, comecei cortando de trás para frente, a ordem dos fatores não altera o produto, lembrando que a gente corta na hora de frente para trás, lá da mecha lá da frente frontal para a mecha ali da nuca. Então a gente começou aqui no vídeo ao contrário. Por quê? Como eu quero preservar esse cabelo, eu comecei lá atrás, comecei com 2 dedos, cortando lá corredor central, lateral direito, lateral esquerdo com 2 dedos. Depois eu comecei com 3, 4 e aí na franja eu só tirei pontinha, subi bem, como você vai ver na sequência. Baixei a cadeira para minha postura ficar um pouco melhor, né? Eu tô ainda com o braço bem levantado, viu? Não é o correto, porque na filmagem eu não tava vendo a imagem, então eu queria que você visse o máximo possível. Então ali, peguei, ó, 2 dedinhos, agora já tô em 3 dedinhos, lá atrás eu fiz 2, aqui eu tô fazendo 3. Depois eu vou cortando, cada vez que eu for pra frente eu vou deixando mais cabelo, porque esse cliente gosta assim, ele gosta com projeção. O que é projeção? Atrás menor e a franja na frente maior, então fica uma rampa, fica uma projeção, cabelo projetado pra frente. Tô fazendo novamente a junção ali, né? Que eu mostrei o cabelo menor da máquina, o cabelo menor da tesoura, ficou uma pontinha, eu cortei naquele momentinho da lateral ali que eu mostrei com a ponta da tesoura. Como ele me pediu, eu vou, ó, a franja eu tô tirando bem pouco, viu que eu levantei bem o dedo lá em cima, só pontinha, mas eu vou fazer logo em seguida a divisão e vou encaixar para os 2 lados esse cabelo. A mesma coisa que eu fiz para esse lado direito dele, eu vou fazer pro lado esquerdo, porque como o cabelo dele é muito grande, se ele usa, né, capacete, usa boné, então às vezes ele não usa pomada e o cabelo ele fica caindo. Então logo em seguida vocês vão ver uma divisão que eu vou fazer no lado esquerdo, no lado direito de vocês que estão vendo de frente o vídeo, para que os 2 lados fiquem encaixadinhos e não fique esse cabelo sobrando. Então eu vou fazer o corredor central em 0 graus, o corredor da direita 30, 45 e 90, o corredor da esquerda 30, 45 e 90 também, para dar encaixe nos 2 lados. Vai arredondar um pouco mais o corte, mas o dia que ele não usar pomada não vai cair tanto, né? Ali onde eu falei, ó, onde eu vou fazer o encaixe, eu já estou preparando, fazendo o pente corrido e logo vocês vão ver o encaixe ali, que eu vou fazer uma divisão no corredor lateral esquerdo para encaixar com a parte esquerda. Dou mais uma molhadinha, penteio ali e agora aquilo que eu falei para vocês, né? Vou fazer o encaixe também para aquele lado. Então eu dividi o corredor da esquerda e penteei esse corredor da esquerda como se ele fosse usar penteado para a esquerda. Mas eu não penteio todo o cabelo, é só aquele corredor. E aí eu faço o encaixe ali também, puxando de um em um dedo, tá? Fazendo em 90 graus. Ali eu tô fazendo com a mão, cortando com a parte da palma da mão. Você pode fazer como a gente faz na aula, cortando com o dorso, ali, com o cabelo para fora, pro lado do dorso. Cortei, encaixei, tá?
penteando para ver se tá legalzinho, vou mostrar pro meu cliente. E é isso aí, mais ou menos, que a gente vai fazer quando é o encaixe dos dois lados. Olha só, mostrei pra ele que aquele cabelo também vai ficar um pouquinho mais curto. Puxei com a ponta do dedo aquela mecha para mostrar como ele queria. Os dois encaixem nos dois lados, tanto no corredor direito quanto esquerdo. Então vai ficar os dois lados menores e o meio um pouquinho maior, por isso que vai dar aquele aspecto arredondado, mas ele prefere assim, tá? Terminando ali o pente corrido do outro lado, para dar sequência no nosso corte. O que eu fiz ali? Puxei um pouquinho das pontas e ó, cortei com a tesoura, viu? De frente pro cabelo. A gente chama isso de point cut, né? Point cut é corte com a ponta, então a gente corta com a ponta do instrumento, no caso a tesoura. Vocês puderam analisar que eu estou há mais ou menos uns 2 ou 3 minutos só fazendo pente corrido, porque marcaçõezinhas que tenham ficado, que eu fiz o encaixe, né? A junção da máquina com a parte da tesoura em cima, pode ter ficado alguma pontinha. Essas pontinhas a gente vai penteando e vai fazendo e vai tirando com o pente corrido. A franja dele eu fiz a mesma coisa, eu puxei pra frente e fiz o point cut. Mas eu quero que vocês analisem bem. O pente corrido é uma das técnicas principais para um corte ficar bom, ele que vai lapidar o corte. Você pode cortar muito bem com a máquina do lado, fazer um acabamento perfeito, cortar muito bem com a tesoura em cima, mas se a junção, essa transição entre máquina e tesoura não tiver perfeita, e o que vai deixar perfeito é o pente corrido, o corte fica uma porcaria. Então você tem que fazer bastante o pente corrido, desenvolver essa técnica do pente corrido, né? Pode fazer inicialmente com a tesoura dentada, que tira menos, a tesoura com o dente para cima, e depois posteriormente você vai pegando experiência, vai pegando segurança e vai fazendo com a tesoura laser ou a navalha. Aqui eu fiz todo esse corte com a laser, porque a laser eu também posso substituir pela navalha, posso substituir ela, né, usar no lugar da navalha, mas pro degradê, para junção, é muito melhor fazer com a navalha, que ela deixa mais desfiadinho. Mas porque se tu der um pegãozinho a mais com a laser, ela tira aquele corte reto, preciso, né, e deixa mal. O que eu fiz agora? A outra junção. Assim como eu fiz a junção da máquina com a tesoura do topo, eu tenho que fazer a junção da máquina com a barba. Se eu terminei ali na shave, na maquininha de acabamento, eu tenho que passar um pente 1 e um pente meio para a barba. Então, se eu usei, né, para subir, eu usei a de acabamento, a 0, a meio, a 1, para baixo eu vou fazer a mesma coisa, só que é o contrário. Então eu vou fazer, terminou ali na shave, na de acabamento, para baixo eu vou fazer com a 0, depois eu vou fazer com a meio e com a 1, descendo, para juntar também, fazer essa junção da máquina para a barba, passando uma escovinha de leve para ver se não ficou nenhuma marquinha. Eu sempre faço no meu cliente, qualquer cliente mesmo que ele não vá fazer a barba. Como eu já fiz a junçãozinha ali, eu já pego a maquininha de acabamento e desenho a lateral da barba, só a parte da orelha ali, e já aproveito e tiro algum pelinho da orelha. Só essa parte que eu limpo. A bochecha e o pescoço não, porque daí é serviço de barba e você vai ter que cobrar se o seu cliente veio só fazer cabelo, não tem como. Mas como ali a sequência do cabelo, né, para ficar bonitinho, eu acabo fazendo ali pro meu cliente. Isso é um agrado, né, como limpar o cabelinho da orelha e do nariz,
e ele já vai ver, como ficou legal desenhadinho. Às vezes você ganha uma barba na hora, porque você fez o cabelo, desenhou aquele pedacinho da barba, ele olha, ficou legal, desenha toda ela, quanto que custa para fazer mais a barba? E aí você acaba conseguindo ganhar do seu cliente mais um serviço que ele não ia fazer, que não ia ser feito. Você consegue dando aquele tapinha ali na barba dele. Limpa bem o teu modelo e agora nós já vamos para a parte final do nosso corte. Estou só repassando, né, a um alta, porque eu vi que ficou um pouquinho de marca. Agora, como o cabelo tá cortado em cima, a barbinha ali tá encaixadinha, no meio eu vi que tinha ficado um pouquinho pesada a marca. Então eu vou dar mais umas repassadas com a um alta, só para corrigir alguma coisinha que tenha feito. Preparou ele para a navalha, abriu a capa, tirou a gola higiênica, limpou o pescoço. Se precisar, passa a máquina de acabamento. Eu deixo a toalha assim, ou eu coloco a capa assim sobre a toalha, mas com a maioria da toalha aparecendo, ou eu coloco essa capa para baixo da minha toalha, tá? Mas por que tu não tira, professor Aleph, a capa e deixa só a toalha? Porque se derramar um cremezinho, alguma coisa, como eu já falei para vocês que eu já fiz no início, de virar creme, virou na camisa do cliente, o cliente ia sair, ele ia sair do meu salão, né, como a gente lava cabelo e tudo, então ele ia vir, ia cortar, lavar o cabelo e ia sair prontinho pro compromisso dele. Como eu tirei, né, a capa e deixei só a toalha para limpar o navalhete, a navalha, pingou um pouquinho de creme ali, creme especial de barbear, e acabou fazendo o quê? Sujando a camisa dele. Então deixa a capa ali, porque a toalhinha está protegendo atrás e a capa protegendo a parte ali do peito, a parte frontal. Venho com o cremezinho especial de barbear, aquela mistura famosa que nós sabemos, né? Faz aquela misturinha, prepara, passa com um pincelzinho ali e você vai montar sua navalha e fazer o acabamentinho com a navalha. Gente, a prática nos dá uma certa velocidade e às vezes nós não tomamos um cuidado que o iniciante tem que tomar. Aí, por exemplo, eu estou fazendo sem esticar a pele com o dedão lá em cima. É errado, é perigoso, tá? Como eu digo, agora eu coloquei porque eu lembrei ali enquanto eu estava fazendo para vocês verem. Tem que colocar o dedão, lembrando sempre que o dedão é casado com a navalha e o dedão é ciumento, aonde a navalha vai, o dedão vai junto esticando a pele, tá? Sempre tem que utilizar o dedão esticando, principalmente vocês que estão começando. Depois você pega a prática, é aquela coisa, mas é aí que acontecem os erros. Quando você estica e está começando, você tem todo o cuidado, você não corta cliente. Quando você já está ali no automático fazendo, você acaba machucando, cortando seu cliente ou errando. Peguei a toalhinha, limpei o creme que tinha ali no cliente, ok? Dou uma borrifadinha com água, limpo bem. Tiro o excesso de creme. Você tá vendo ali que o papo entre eu e ele tá legal, a gente tá conversando. Coloca um talco, né, no espanador, limpa bem. Não deixar com nenhum cabelo, eu limpo bastante. Limpei com o espanador sem talco, agora vou botar talco, vou limpar. Para esse cliente não sair pinicando, coçando e não voltar mais. Ele tem que ser um cliente que ele venha e que ele saiba, eu posso ir lá, cortar, arrumado, antes de uma festa, porque ele vai cortar, vai limpar bem, vai lavar meu cabelo, vai finalizar. Então você fideliza o seu cliente aí. No caso, nós não lavamos, né? Como eu falei, para maximizar o tempo, você poder ter um aproveitamento nesse vídeo. Então,
Terminou o cabelo dele, eu levaria ele com a toalhinha ali no pescoço, lavaria o cabelo dele, traria para a cadeira, secaria com secador e depois eu faria isso que eu estou fazendo agora. Passo uma pomadinha no cabelo dele ou um gelzinho para finalizar e deixar o cabelo penteadinho. Ele foi com capacete, com moto. Então eu botei bem pouquinha pomada, mas eu deixei ele sair da minha barbearia completamente arrumado esse cabelo. Porque quando ele tirar o capacete, o cabelo dele vai estar arrumadinho. Então eu brinco, né? Eu lambo bastante o cliente, eu passo bastante a mão, eu passo bastante a pomada. E esse é o resultado, né? Porque o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Valeu, pessoal!